Os recados que eu quero reforçar aqui. Irmãos, escola bíblica. Todos os irmãos que ainda não fizeram o curso Panorama Bíblico devem fazer nesse ano aqui, nesse primeiro semestre. Porque agora o currículo da nossa igreja vai funcionar assim. O primeiro curso, depois do batismo, vai ser o Panorama Bíblico. Então todos os irmãos que já se batizaram, mesmo que já se batizou há 2, 3, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que ainda não fez o panorama bíblico, porque não era parte do currículo, precisam fazer agora. Principalmente líder em treinamento, anfitrião, pessoas que são a linha de frente, precisam fazer esse curso panorama bíblico. Nós vamos ministrar aqui no Vila Vitória, aqui no Itaparque, né? Os discipuladores aqui, o obreiro lá do Vila Vitória vai nos ajudar a ministrar aqui. Então, irmãos, a inscrição começa hoje. Vai até o dia 24 aqui. Então nós temos esse domingo, hoje, o próximo domingo, dia 17, e o dia 24, para fazer a inscrição. E como falou, o pastor Bruno falou ali, são R$ 40 individual, e o casado, R$ 50. Então eu queria formar aqui uma classe de pelo menos, no mínimo, de 20 pessoas aqui, que nós temos muito mais ainda que não fizeram o panorama. Porque não era um curso que era obrigatório, agora ele passa a ser obrigatório. Então, queridos, se você não fez o panorama bíblico, você precisa fazer esse primeiro semestre. Amém? É R$ 40 por semestre inteiro, você vai receber um livro, um livro para você ter de estudo, para guardar esse livro, para você ter consulta, porque nós vamos multiplicar células aqui. Então nós precisamos de líderes com o curso e precisamos de futuros líderes também com esse curso. E eu creio que em abril, maio, esse ano nós vamos multiplicar praticamente todas as células aqui. Então nós precisamos que os irmãos façam esse curso do panorama bíblico. Amém, irmãos? Entenderam? Vocês entenderam o que eu falei? Porque às vezes nós falamos aqui e parece que os irmãos acabam não ouvindo direito. Ou depois não entendem, né? Que nem na semana. Nós falamos sobre a oração dos homens. E poucos homens participaram da oração aqui. Na segunda, na terça, na quinta melhorou mais. Mas às vezes parece que nós damos o recado e as pessoas pensam que nós só falamos por falar. Faz parte do... Não, nós falamos para ser cumprido. Não é? Nós falamos aqui para ser cumprido. Então quando nós falamos aqui que os homens precisam orar, é para os homens virem orar na terça-feira. E nós vamos instituir, não só aqui no Itaparque, em todas as igrejas, pelo menos uma vez por mês, oração de homens. E nós vamos querer que os homens venham orar aqui. Então eu quero pedir um favor para as esposas. Empurra o seu marido para fora de casa no dia da oração, não deixe ele ficar dormindo em casa, assistindo o Jornal Nacional. Quando nós falamos para os homens vir orar, mulher, não deixe seu marido em casa. Fala para ele, o seu lugar é na igreja orando. Não é assistindo o jornal, não é pregando prego na parede, não é limpando esse momento, não é segurando o bebê no colo, é para orar. Esse momento é para você orar. Mulher, o seu marido ele vai ser muito mais útil para você vindo orar do que ele em casa. Então, mulher, me ajuda nisso. Quando nós falarmos aqui, o mês que vem, nós já tivemos em mês de janeiro, fevereiro agora nós vamos começar uma vez por mês. Antes era toda semana, vinha um pouco. Agora uma vez por mês só, nós vamos ter oração com os homens aqui. Eu estou pensando em fazer um acampa dentro de homens. Ou seja, nós vamos passar a noite aqui com os homens. Vai ser talvez uma sexta-feira, nós vamos vir para cá na sexta, 8 horas da noite, vamos sair só no sábado, 8 horas da manhã. Então nós vamos virar a noite aqui, orando. Vamos ter também, talvez, nós vamos combinar em um valor, os irmãos vão nos ajudar. Para nós comprarmos uma pizza para comer também, porque é importante também, né? Uma pizza, né? Para comer à noite, um refrigerante, não é? Então, irmãos, nós vamos passar a noite aqui orando, tendo um momento de comunhão com os homens, não é? Talvez colocar alguma brincadeira aqui também, e orar, ter uma palavra, para nós fazermos um acampadamento de homens aqui. Talvez vai ser logo o primeiro jogo aqui, para a gente ter já... para marcar mesmo esse momento de oração, vamos passar a noite inteira aqui, irmãos, amém? Em nome de Jesus, porque nós queremos fazer uma igreja forte, e uma igreja forte começa com famílias fortes,
E famílias fortes começam com sacerdotes fortes. Quem comanda, quem tem a responsabilidade dentro de uma casa, uma família, é o homem, é o sacerdote. Então é importante que você exerça a sua liderança, orando, buscando a Deus pela sua família, pelos seus filhos, por você, para que nós possamos ter famílias fortes, uma igreja forte e uma igreja que vai ser referência para esse bairro aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, panorama bíblico, irmãos. Vou falar de novo. Você que não fez o curso Panorama Bíblico, você faça. A Evelyn fica brava comigo que às vezes eu repito as coisas, mas sou que nem Pedro, né? Pedro falava assim, não me canso de repetir para vocês sempre as mesmas coisas. Porque às vezes é importante repetir, para ficar gravado. Então eu quero todos os irmãos aqui que não fizeram o Panorama Bíblico, procurar o Josué. Cadê o Josué? Acho que está lá dentro. Procura o Josué no final e fala para o Josué que você quer fazer o curso, vai anotar o seu nome. Semana que vem você já traz o dinheiro, vamos fazer a inscrição, vamos levar o pastor Bruno e vai ser uma festa. Você que fez o curso de maturidade CTL esse ano e gostaria de participar da formatura no dia 22, procure também o Josué. Então se você fez o curso de maturidade CTL e você concluiu o curso, não teve muitas faltas, procure o Josué no final do culto, fala, Josué, eu queria participar dia 22 dessa festa. Vai ser uma festa bacana, irmãos. Irmãos, do ano passado, o Carlinhos, a Rosana, a Elma participou lá no passado. É uma festa muito legal. Os pastores vão estar lá, vai ter uma palavra do pastor Almir, dos pastores. Então, se você concluiu o curso esse ano, Maturidade CTL, procure o Josué no final para dar o seu nome, para nós levarmos você lá. Vai ter uma beca, marcar um número certinho para você participar, amém? Irmãos, terça-feira, passou aqui que nós vamos ter uma reunião com discipuladores, os discipuladores, líder de célula, e também, eu quero acrescentar, todos os irmãos e as irmãs que trabalham no Ministério Infantil, amém? Então vai ser discipulador, líder, e todos as irmãs e os irmãos que ajudam no Ministério Infantil. Terça-feira às 20 horas, tá bom? Vai ser uma reunião de planejamento dos nossos alvos esse ano, planejamento sobre o encontro que nós vamos ter dentro da igreja, lá no Vila Vitória, e multiplicação, batismo, o evento das crianças. Então é algo que nós vamos traçar para esse ano. Então é importante que o líder, discipulador e os irmãos e as irmãs do Ministério Infantil estejam aqui terça-feira às 20 horas. Amém, irmãos? Conto com a tua presença aqui. Mais um recado. Irmãos, anota essa data, 24 de janeiro. Próximo, não o domingo que vem, o próximo domingo, dia 24 de janeiro. O nosso culto aqui, ele vai passar para o período da manhã. Amém? Glória a Deus. Nós já conseguimos, o pastor Almir autorizou. Então nós vamos passar o culto aqui para o período da manhã. Para facilitar a vinda das pessoas, para facilitar o movimento aqui da avenida, aproveitar o movimento grande que tem aqui nessa avenida, aproveitar que o atacadão aberto, aproveitar a feira que vai estar aberta, funcionando. Então eu passo aqui de domingo, eu venho na feira aqui, às vezes eu venho na feira, hoje mesmo eu vim na feira aqui, e eu vejo o grande movimento que tem aqui nessa avenida de pessoas passando todo momento. Então se nós tivermos a igreja funcionando na parte da manhã, eu creio que vai ser uma grande estratégia também de evangelismo, não é? Os irmãos cooperadores podem estar aí distribuindo panfleto, convidando as pessoas para entrar, falando do nosso culto, falando da maneira que nós trabalhamos aqui. Então nós podemos colocar irmãos aqui do lado da rua lá, colocar os irmãos aqui na calçada, dando panfletinho, convidando as pessoas para o culto. Então, nós vamos ter a partir do dia 24, esse culto passa para o período da manhã. 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui. E domingo à tarde, você aproveita para quê? Não para assistir Faustão, querido. Não para assistir o Gugu. Não para assistir o Silvio Santos. Mas aproveita para visitar um irmão, um familiar. Aproveita para falar de Jesus para alguém. Marca algum evento na célula. Eventos de célula também pode ser marcado no domingo à tarde, né? Talvez vai ter o domingo livre. Então você pode marcar, gente, vamos fazer então
um churrasco na célula, fica tranquilo depois, né? Já prepara as coisas, faz um churrasco na célula, pode sair, marcar ir no cinema, assistir um quarto de guerra, assistir um Acredito, assistir filmes que envolvam a igreja, que você possa estar junto. Então vamos aproveitar, fazer visita para alguém que estava vindo na igreja e não está vindo mais. Não é? Que nem o Michael aí, está aqui hoje, estava sumido, apareceu aqui hoje. Então, Michael precisou de visita, irmãos. Então nós vamos ter momentos agora, livre, domingo à tarde. Vamos lá, vai visitar alguém que vinha na igreja, não veio mais. Aproveita para visitar. Então, domingo à tarde, querido, nós vamos aproveitar para fazer a obra de Deus. É um tempo precioso. Não vamos desperdiçar com Faustão, com Silvio Santos, com Gugu, com essas coisas não. Vamos aproveitar o domingo à tarde livre, vamos vir no culto e aproveitar a tarde para fazer algo, continuando a obra de Deus, envolvendo a igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, dia 24, nosso culto passa para as 9 da manhã. Nós fizemos uma pesquisa e mais de 90% dos irmãos gostariam que o culto fosse de manhã, né? Então, levei lá para o presbitério, para a supervisão, o pastor Almiro aprovou. Então nós vamos fazer isso. Eu creio que, se prepare, irmãos, com todo esse evento que estamos fazendo, com mais um. Aliás, queridos, precisa mandar mais foto, viu? Se você tiver mais foto para mandar, tirar do mais um, falar para os líderes, manda, para que nós possamos ter mais umas 2 ou 3 para colocar ali, fazer uma leva para colocar mais fotos ali. E eu creio que vai ser um preparativo já, começar agora em janeiro com o culto da manhã, e eu creio que até o final do ano, ou início do ano que vem, nós já estarmos com os 2 cultos aqui, amém? Culto da manhã e da noite, esse é o nosso alvo, o meu objetivo, o da pastora, o nosso objetivo aqui, do pastor Wagner, pastora Renata, que tem nos dado a cobertura aqui, é começar esse culto agora pela manhã, usar esse tempo nosso aqui precioso à tarde, no domingo, para que nós possamos já no início, pelo menos no início de janeiro do ano que vem, passarmos a ter 2 cultos aqui, em nome de Jesus, amém, queridos? Aí vamos ter o culto da manhã e o culto da noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por isso, amém. Tem mais algum recado? Amém. Então eu queria chamar agora aqui o nosso querido irmão Ronaldo e sua esposa Naira. Venham aqui, queridos, em nome de Jesus. Desde o momento que você se converteu, quando Jesus Cristo falou com você, quando você entrou numa igreja, ou você foi convidado para ir numa célula, ou você veio num dia do amigo, ou você veio num pré-encontro, ou você foi no encontro, lembrar no dia que o Senhor Jesus tocou em você, né? Tinha um cântico do passado, que eu gostava de cantar muito, nós cantávamos às vezes no Vila Vitória, eu pulava lá, e era assim, né? Foi numa segunda que Jesus tocou. Foi numa segunda que Jesus tocou. Então a gente pulava. Quando alguém aceitava Jesus na segunda, o pessoal pulava, fazia festa. E foi numa terça que Jesus tocou. Eu sei que foi a mão do Senhor. Então quem se converteu na terça-feira, pulava, fazia uma festa, né? Eu me converti numa sexta-feira, dentro da minha casa, na sala da minha casa, né? Um momento de dificuldade. Então quando dava sexta-feira, chegava na sexta-feira, era aquele, saía pulando. E no domingo, então, a maioria das pessoas se convertia no culto no domingo, né? Que ia na igreja, e era uma festa. Queridos, então, o que eu queria que você fizesse hoje, irmãos? Eu sei que você já ouviu várias pregações na sua vida, várias ministrações, tanto você ouviu aqui na igreja, como ouviu em CD, ouviu algum DVD, e nós ouvimos muitas ministrações. Mas, querida, a principal ministração, a principal pregação que você pode ter ouvido na tua vida, foi no dia que o Senhor Jesus Cristo tocou em você, porque é o dia que Ele transformou tua vida, transformou tua história, transformou tua casa, tua família. Nós que estamos destinados a morrer e ir para o inferno. Então, querido, nesse dia de hoje, o Senhor Jesus, Ele nos pede que nós façamos lembrança dEle. Amém? Então nós precisamos lembrar, num dia especial, de Jesus. Porque nós estamos aqui, queridos, não é por causa do casarão,
Não é por causa do pastor Almir, não é por causa do pastor Wagner, muito menos por causa do pastor Clóvis. Você está aqui, querido, por causa de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que fez essa obra maravilhosa na tua vida. É Jesus Cristo que tem conduzido você. É Jesus Cristo que morreu numa cruz por você. É Jesus Cristo que derramou sangue dele naquela cruz. É Jesus Cristo que em todo tempo, 24 horas por dia, Ele está intercedendo por mim e por você diante do Deus Pai. E Ele intercede por todas as situações da nossa vida. Ele intercede por perdão dos nossos pecados. Ele intercede por um reconciliamento familiar. Ele intercede pela salvação dos nossos filhos. Ele intercede pela nossa própria vida. Ele intercede pela nossa salvação. Ele intercede, querido, pela nossa cura. Cura de doenças, de enfermidades. Então, em todo o tempo, querido, quem faz a obra na igreja é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Quem faz a obra dentro de uma célula é o Senhor Jesus Cristo. Então, querido, muitas pessoas pensam em desistir, mudar de célula, mudar de igreja, mudar de país, Querido, mas não adianta. Porque você não está na igreja por causa do pastor. Você não está na célula por causa do líder. Você não está num prédio por causa de pessoas. Você tem que estar por causa de Jesus. E você precisa dar crédito à pregação de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo. Que é ela que transforma, ela que cuida, ela que restaura, querido. Então hoje, numa santa ceia como essa, no momento que nós estamos aqui, deveria ser todo o culto assim. Nós deveríamos ter uma única pregação na igreja. A pregação da cruz. A única pregação na igreja que deveria existir, querido, deveria ser uma só. Todos os domingos, em todos os lugares, em todos os congressos, em todos os seminários, só deveria existir uma pregação, que é a pregação da cruz. Porque é ela que motiva, é ela que cura, é ela que restaura, é ela que transforma, é ela que dá vida. Mas às vezes nós queremos usar o púlpito para fazer pregações motivacionais. Fazer como os grandes palestrantes que estão espalhados no país fazem. Daniel Godin, Roberto Chinachica, agora o Oscar do basquete. Então nós vemos grandes palestrantes no país, dando palestras motivacionais, querido. E existem pastores que estão usando o púlpito para fazer palestras motivacionais. Mas nós não precisamos fazer palestra motivacional. A maior motivação da minha vida e da sua vida tem que ser a cruz. O apóstolo Paulo disse, há algum tempo atrás, ele falou assim, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu tenho que me gloriar, sabe do quê? É da cruz de Cristo. A única coisa que nós temos que nos gloriar, bater no peito e ter orgulho disso, é saber que um dia o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz por minha causa. Eu sou importante, querido. Sabe por quê? Não porque eu sou pastor. Grande coisa que eu sou pastor. Eu não vou levar isso para o céu. Mas eu tenho que me gloriar, não por causa que eu sou um pastor, mas porque um dia o Senhor Jesus Cristo olhou para mim. Eu era um cego, pobre, desgraçado e nu. Mas Ele olhou para mim e resolveu morrer numa cruz por minha causa. Para que hoje eu estivesse aqui. Para que hoje eu estivesse com a minha vida transformada, liberta, curada, sarada. E pela minha casa, pelas minhas filhas, pelo meu trabalho. E por um acaso, Deus me escolheu para ser um pastor. Mas a grande obra de Deus que fez a minha vida não foi me colocar um anel no dedo e me transformar num pastor. A grande obra que Deus fez na minha vida foi que um dia Ele morreu na cruz, restaurou minha vida, me curou, me sarou, me transformou. E hoje eu posso dizer que eu sou livre. Sou livre do pecado, sou livre do vício, sou livre de tudo quanto é coisa que pode existir no mundo. Eu não dependo de droga, não dependo de álcool, não dependo de prostituição, não dependo de nada disso para viver. Eu só dependo de uma coisa, do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Isso é mais importante, querido. É por isso que Ele falou lá, quando Ele se reuniu com os apóstolos pela última vez. Ele falou assim, eu me reúno aqui na terra pela última vez. E eu quero que vocês que vão continuar aqui,
Em todo o tempo que se reunirem, vocês façam lembrança disso. Da obra que eu vou fazer na cruz por cada um de vocês. Então, querido, quando você pensar, quando o diabo vier com algum pensamento sobre a tua vida, para te desanimar, desmotivar, querer entregar uma liderança, querer sair da igreja, querer mudar de igreja, mudar de célula, pense numa coisa. Pense no momento que Jesus Cristo foi para a cruz por você. Quando você se desesperar por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença, pensa que Jesus Cristo na cruz já levou tudo isso. Já anulou tudo isso na tua vida. Amém, querido? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 53. Para você ler esse texto e ficar marcado no teu coração. Querido, você pode esquecer de tudo que eu ministrar para você na tua vida, mas não esqueça disso daqui. Dessa palavra. Que Isaías, 700 anos antes, já tinha profetizado sobre a nossa vida. Isaías 53. Foi numa segunda. Enquanto você procura, eu canto, tá? Que Jesus tocou. Foi numa segunda que Jesus tocou, e eu sei que foi a mão do Senhor. Foi numa terça que Jesus tocou. Foi numa terça que Jesus tocou, e eu sei que foi a mão do Senhor. De hoje foi no domingo, né? Foi no domingo, o Senhor tocou no de hoje. Pregação do pastor Wagner, lá no Vila Vitória. E eu sei que foi a mão do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá então. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías já começa desse jeito, querido. Está dizendo já, profetizando, né? Há 700 anos, ele já fala assim. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? Aí quando eu falo assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Você fala assim, isso, eu. Vamos falar de novo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu! Amém, querido? Você deu crédito à pregação. E sobre a tua vida se manifestou o braço do Senhor. Por isso que você está aqui. Por isso que você foi restaurado, foi curado, foi sarado. Sua vida foi transformada, você foi liberto. Então está dizendo aqui. Porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, queridos, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. De opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano
na sua boca. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui Isaías já estava profetizando 700 anos antes, querido. E talvez na sua vida, profetizando talvez 2.700 anos antes. 2.700 e tantos anos antes. Que um dia Jesus Cristo iria morrer na cruz por você. Pela sua enfermidade, pelas suas dores, pelas suas transgressões. Ele ia ser moído pela sua iniquidade, pela minha também. Então, irmãos, vale a pena, querido, você dar crédito a essa pregação de Jesus Cristo sobre a sua vida. Vale a pena você continuar sendo um servo do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Vale a pena você todos os dias da sua vida dobrar seu joelho e agradecer a Jesus como prova de amor e de carinho por tudo que Ele fez na sua vida. Tem feito até aqui. Deus não esquece de você um só minuto sequer. Deus não esquece, não te abandona um só segundo sequer. Ele já se preocupava com você muito antes de você ter nascido. Ele já tinha um plano na tua vida muito antes de você ter nascido. Mas Ele esperou você nascer, um bebezinho, ter seu tempo de infância, seu tempo de adolescência. Um dia você teve um encontro com Ele, entregou sua vida para Ele. E agora você precisa dar crédito a essa pregação, querido. Quantas pessoas têm abandonado a Jesus? Pessoas talvez que já passam um tempo na igreja, e depois de um tempo já não passa a dar mais crédito à pregação de Jesus, a essa pregação. Dar crédito à pregação, talvez você até deu, quando você se converteu. Há um ano atrás, há 2, há 5, há um mês, há 2 meses, há 3 meses. Mas, querido, quanto mais o tempo vai passando, você dentro da igreja, parece que essa pregação de Jesus Cristo sendo entregue na cruz, ela não vai fazendo mais efeito na nossa vida. Parece que se torna uma rotina. E nós queremos mais, algo mais. E somente a pregação da cruz já não é o suficiente para nós. Então quando Isaías fala aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Eu sei que você deu. Mas querido, vai se passar alguns anos na sua vida. E talvez você está dando crédito a essa pregação. Mas os problemas vão vir. As dificuldades podem vir. As enfermidades podem vir. Querido, mas você não pode perder o crédito dessa pregação na tua vida. Você não pode perder esse crédito. Você não pode parar de dar crédito a essa pregação. Porque quando vem uma situação e você está dentro de uma igreja, você parece que não consegue dar crédito a essa pregação. Você não consegue entender, muitas vezes, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E quantas pessoas vêm para a igreja no momento de enfermidade? Quantas pessoas quando vêm para a igreja, vêm com câncer, vêm com uma AIDS, vêm com uma tuberculose, vêm com um problema de saúde terrível, vem na igreja, dá crédito à pregação, é curado, é restaurado, 100% curado de uma AIDS, 100% curado de uma pneumonia, 100% curado de uma paralisia, 100% curado de uma cegueira, e ela vem para a igreja, deu crédito, é curado. Mas os anos vão se passando, e quando vem um problema, depois de 5 anos de convertido, 10 anos, aparece uma enfermidade na vida da pessoa, parece que ela desespera, e já não dá mais crédito àquela pregação que ela ouviu há 10 anos atrás. Parece que já não consegue entender mais que o mesmo Jesus que curou essa pessoa quando ela se converteu, veio para a igreja, Ele pode continuar curando, cuidando e abençoando ainda. Então se desespera, querido. Então você precisa continuar a dar crédito à pregação da cruz. Você precisa continuar a dar crédito à pregação da cruz, porque isso aqui é uma verdade. E Isaías coloca numa maneira muito afirmativa demais, quando ele fala verdadeiramente. Ele não coloca só não, de verdade.
Não é só de verdade, querido. Ele é enfático. Verdadeiramente, querido. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente. Se o seu filho ficar doente, numa calada da noite, você vai para o médico. Mas querido, pode ir para o médico? Pode ir para o médico. Mas quantas pessoas lembram, antes de pegar o carro e colocar o filho no banco para levar no médico, você lembra de pegar um pouquinho de óleo. Está aqui. Um pouquinho de óleo, pode ser de cozinha mesmo. Não precisa ser esse óleo aqui não, querido. Isso aqui não tem diferença nenhuma. Quem faz a obra é a unção que está sobre a tua vida, que é derramada sobre o óleo. Querido, você pode ir no médico? Pode. Mas verdadeiramente, querido, fala para mim. Você se lembra de pegar ou um pouquinho de óleo, se não tiver óleo, pelo menos colocar a mão sobre a vida do teu filho e falar: verdadeiramente, meu filho, o Senhor já levou essa doença na cruz, você está curado. Você já está curado. Quantas pessoas se esquecem, no momento desse, de colocar a mão sobre o filho, sobre a esposa, sobre o marido, e acreditar na pregação de Isaías, e acreditar que Isaías profetizou, aconteceu. Ele profetizou 700 anos antes. E você testificou, o mundo inteiro testificou, e a história da humanidade foi dividida por isso, antes de Cristo e depois de Cristo, querido. Verdadeiramente, você pega o seu filho, pega a sua esposa, pega o seu marido, impõe as mãos sobre ela e fala: verdadeiramente, meu filho, meu marido, minha esposa, meu querido, verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo levou na cruz todas as enfermidades, inclusive essa que está sobre o teu corpo agora. E você está curado em nome de Jesus Cristo. Mas às vezes nós esquecemos, querido. Nós esquecemos que verdadeiramente Ele fez isso. Saímos desesperados. Vamos lá para o AME. Como é que chama esse negócio aqui? UPA. É UPA? UPA. Ou vai para o convênio. Sai correndo. Aí fica reclamando, o médico não está. Tem muita gente, não tem fila. O médico dormiu. E nós chegamos. Saber que verdadeiramente você está com o poder nas suas mãos de profetizar a cura sobre ele. Ele levou as nossas dores e nós reputamos eles por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem deu crédito à nossa pregação? Dar crédito à pregação quando nós nos convertemos é fácil. Continuar dando crédito à medida que os anos passam, querido. À medida que os anos vão passando, é o problema. E a igreja sofre. E hoje, muitos dentro da igreja sofrem. Muitos dentro da igreja sofrem. Porque acabam não dando crédito a essa pregação. Acabam não dando crédito aqui da mesma pregação de quando ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. Se acostuma. Acaba virando rotina. O culto vira uma rotina. A célula vira uma rotina. Ler a Bíblia vira simplesmente uma rotina. Orar é uma rotina, quando ora. E muitas vezes a rotina nos leva, muitas vezes, a nem orar mais. A nem a ler mais. Ir na célula de vez em quando. Vir no culto de vez em quando. Porque a rotina acaba tirando o crédito da pregação. E vai vivendo dia após dia com problema, com a situação. E não consegue olhar para a cruz. E não consegue olhar para o momento que Jesus Cristo veio a esse mundo. E ele continua dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, querido. Fomos sarados de tudo. Sarados do pecado, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Sarado, querido, da falta de paz, querido. Quantos casais estão vivendo o inferno dentro de casa? A família não tem paz. Por causa de um problema financeiro, por causa de um relacionamento, por causa de tantas coisas que acontecem. É um culpando o outro, um ferindo o outro, um jogando na cara do outro os erros, os pecados, as iniquidades e as transgressões. Casal crente que joga na cara do outro o pecado, a transgressão e a iniquidade. Não dá crédito à pregação de Cristo. Saber que o seu marido, a sua esposa, já foi ferido, que Jesus Cristo foi ferido na cruz por causa de tudo isso. Não dá crédito à pregação. Casal crente que envergonha. Que envergonha. Que em vez de dar crédito à pregação, tira o mérito da cruz um do outro. E Isaías está dizendo que verdadeiramente ele foi ferido por causa das minhas transgressões. Ele foi ferido por causa das minhas iniquidades. Ele foi castigado por causa da minha falta de paz. Mas ele já foi castigado por isso. Ele já foi, Cristo. Eu não preciso ser mais. Ele já foi. O Wellington já foi castigado. Jesus já foi castigado no lugar do Wellington. Você não precisa castigar ele. Jesus Cristo já tomou o lugar dele. Você não precisa ficar falando para ele todo o tempo das transgressões, dos erros que ele tem. Jesus, aí você tira o crédito da cruz. Quando nós colocamos sobre a pessoa novamente, você erra, você faz isso, você faz aquilo, você age assim, você age assado, você é isso, você é aquilo, você está tirando o crédito da pregação, porque Jesus Cristo já diz: eu já morri por causa disso. Eu já morri por causa disso. Por que você está falando para ele isso aí? Por que você quer castigar ele se eu já morri por causa disso? Por que você tem que falar toda hora isso para ela se eu já morri por causa disso? Cadê o crédito da minha pregação? Nós anulamos, querido. Quantas vezes nós anulamos? Quantas vezes nós anulamos a obra da cruz na vida das pessoas que estão mais próximas de nós, que são nossas esposas, os nossos filhos, os nossos maridos, porque são os primeiros que nós jogamos na cara quando ele erra. Quantas vezes o pastor anula a pregação de Cristo na cruz, quando o pastor ofende a igreja, ofende os irmãos, que os irmãos são isso, os irmãos são aquilo. E quantas vezes o próprio pastor, em cima de um púlpito, ele acaba desvalorizando, ele acaba desonrando a obra que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de vocês, querido. Está assim de pastor, que ao invés de cima do púlpito ele dá crédito para a igreja da obra da cruz, ele se torna um acusador de cima do púlpito. Ele se transforma mais na figura de Satanás, que é o acusador, do que a figura de Deus, do pastor, do representante de Cristo aqui na terra. Porque ele anula muitas vezes, quando ele ofende a igreja, quando ele joga o pecado dos irmãos, ele está anulando o que Jesus Cristo já fez na cruz. Aí Jesus Cristo fala: mas eu já morri por isso. Eles já entregaram a vida deles para mim.
Eu já morri. Pelas transgressões. Eu já fui moído pelas iniquidades. Eu já fui castigado por isso. Eu já fui castigado por isso. Por que você fica acusando o Zé? Por que você acusa o Antônio? Por que você acusa o Douglas? Eu já paguei a dívida dele. Eu já paguei a dívida dele. Querido, pensa nisso. Quando você fala mal de algum irmão, quando você fala mal de um irmão, quando você fala mal de um líder da igreja, quando você fala mal de alguém da tua célula, você não está dando crédito à pregação de Cristo, você não está dando crédito à pregação de Jesus, você não está dando crédito ao que Ele fez na cruz. Porque está dizendo verdadeiramente, Mara. Por que você fala mal do teu irmão? Eu já morri por isso. Eu já morri por isso. Então, muitas vezes, querido, nós não damos crédito à pregação. Por isso que Isaías falou que nós precisamos dar crédito a essa pregação, para que o braço do Senhor se manifeste a cada dia mais em nossas vidas. E ele continua dizendo que hoje todo o castigo que existia sobre a vida daquela pessoa, que transformaram a vida dela no inferno, numa tragédia, ele está dizendo hoje, esse castigo que eu já levei na cruz, foi para trazer paz. Foi para trazer paz. Então, querido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, querido, você precisa ter paz na sua vida. Você precisa ter paz na sua casa. Você precisa ter paz no seu relacionamento de casado. Você precisa ter paz no relacionamento com seus filhos. Você precisa ter paz na igreja. Você precisa ter paz no seu trabalho. Você precisa de paz, querido. Porque Jesus já foi castigado na cruz por causa de todo o castigo que estava sobre nós, que nos tirava a paz. Mas Ele nos devolveu a paz. Ele nos devolveu a paz, querido. E por isso que aonde você entrar, aonde você chegar, querido, você precisa entrar e declarar: a paz está nesse lugar. Quando você chegar na sua casa, colocar o carro na garagem e falar: a paz está nesse lugar. Quando você chegar no seu quarto, a paz está nesse lugar. Porque todo o castigo que nos trazia afronta, derrota, já foi castigado na cruz, já foi levado na cruz. Hoje tudo que nós precisamos é de paz. E aonde você entrar, meu querido, Jesus Cristo falou: declare a paz. Declare a paz. Em cada casa que você entrar, declare a paz. Quando você entrar na sua casa, declare a paz. Chegou no teu trabalho, declare a paz. Encontrou as pessoas, um ponto de ônibus, declare a paz. Porque você é um representante da paz, querido. Você é um representante da paz de Cristo aqui nessa terra. Todos os anos, o mundo elege uma pessoa para receber o Prêmio Nobel da Paz. Todos os anos, alguém é eleito para receber o Prêmio Nobel da Paz. Na verdade, esse Prêmio Nobel da Paz deveria ser entregue para você, Carlos, todos os anos, todos os dias. Porque você é um representante da paz aqui nessa terra. Você deveria receber esse Prêmio Nobel da Paz todos os dias. Mas porque às vezes a igreja não consegue receber? Porque às vezes a igreja, a própria igreja, que sou eu, que sou você, acabamos mais transformando o lugar onde nós chegamos em guerra do que em paz. Anulamos e não damos crédito à pregação. Não damos crédito à pregação. Quem deu crédito
a minha pregação? Quem deu crédito a essa pregação? Queridos, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um de nós, querido. Todos nós, sem exceção alguma aqui. Todos nós andávamos nesse mundo desgarrados como ovelhas perdidas. Cada um seguia o seu caminho do jeito que queria, do jeito que achava melhor. Todos nós não tínhamos uma direção correta. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós errávamos no passado, querido. Todos nós, sem exceção alguma, nós errávamos. E talvez eu, aqui é o que mais errava. Mas o Senhor fez cair sobre a minha vida, sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele todos os meus erros. Todos os meus erros. O Senhor fez cair sobre ele, presta atenção, todos os seus erros. O Senhor fez cair sobre ele todos os seus erros, querido, presta atenção. O Senhor fez cair sobre ele todos os erros da pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, que está na frente, o que está atrás. No passado, eles andavam, e eu andava também, por caminhos errados. Era um iníquo, era um pecador, era um errante. Mas o Senhor Jesus, lá na cruz, Ele anulou todos os meus caminhos errados. Ele anulou todos os meus pecados. Anulou todas as minhas transgressões. Anulou todas as minhas iniquidades. E fez cair sobre ele tudo isso. Então, amado, eu não tenho direito de lembrar do seu passado. Eu não tenho direito de jogar na cara da sua cara. E você não tem direito de jogar na cara de ninguém o que essa pessoa era no passado. Você não tem direito de falar para ninguém, e muito menos eu, para você do que você era. Porque você já não é mais. Porque o Senhor Jesus Cristo já fez cair sobre ele todos os seus caminhos errados. E hoje você é uma nova pessoa. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram numa sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, nem houve nele engano algum na sua boca. Ele era perfeito. Jesus é perfeito. Um homem que nasceu sendo Deus, Jesus sendo o próprio Deus, ele resolveu vir a essa terra para que hoje nós aqui nessa igreja tivéssemos uma vida diferente do que nós tínhamos no passado. Para que hoje não houvesse mais nenhuma acusação sobre nós. Ele nasceu naquela manjedoura, se tornou um homem. E a Bíblia diz que ele nunca, jamais conheceu o erro. Nunca, jamais ele pecou. Nunca conheceu um pecado sequer. Não existia nele falha alguma, erro algum. Não existia erro algum. Mas ele resolveu levar todos os pecados, todos os erros, todas as transgressões, todas as iniquidades, todas as dores, todas as enfermidades de toda a humanidade sobre ele. Por um único motivo. Para que você viesse a ter uma nova vida. Para que você viesse a ter o direito. Para que você viesse a ter o direito de se tornar
filho do Deus Pai. Filho. Filho. E hoje você está aqui na condição de filho. Filho. Um filho que tem direito a toda a herança do pai, querido. Um pai que tem tudo. Um pai que é milionário. Um pai que é dono do ouro, dono da prata. O dono do perdão. O dono da restauração. O dono da cura. Querido, o dono da salvação. Querido, então você hoje se tornou filho de alguém que pode te dar tudo. Você tem ideia disso? Você hoje se tornou filho de alguém que pode te dar tudo. E ele veio a esse mundo, se fez homem. Pagou o preço de todos os nossos erros. Pagou o preço de todos os nossos erros. De todos, querido. Todos. Todos. E lá em Romanos 8, a palavra de Deus diz: quem tentará acusação contra um filho de Deus? Quem? Ouça! Em Romanos está dizendo 8, quem pode hoje ter a ousadia de tentar alguma acusação contra um dos filhos de Deus? Se ele mesmo não poupou a seu único filho, a seu único e próprio único filho, ele não poupou por amor a nós, Josi, por amor a você. Como eu posso te acusar de alguma coisa? Quem pode tentar alguma acusação contra um dos escolhidos de Deus, se nem ele mesmo poupou o seu único filho por amor a nós? Ou seja, ele entregou para ele vir a esse mundo e morrer numa cruz, para que todos nós hoje tivéssemos o quê? O direito de nos tornarmos também filho e herdeiro a toda a herança de Deus. A herança de restauração de uma família, a herança de uma restauração da minha vida, uma herança de uma cura no meu corpo, a herança de uma restauração de toda uma geração futura minha. As minhas filhas, os meus netos, os meus bisnetos, hoje podem ter o direito, através da minha vida, a vida da minha esposa, a ter também esse direito de ser abençoados, vir para a igreja, crescer dentro de uma igreja, conhecer o Senhor Jesus, e entregar a vida, e ter a minha geração abençoada, futura, e ter direito à salvação. Então, Antônio, eu não tenho direito nunca, jamais, de acusar você de nada. Eu nem posso tentar isso, porque eu nem dei um filho meu para morrer por você, e muito menos eu morri numa cruz por você. Eu não morri numa cruz por você, e muito menos eu vou dar uma das minhas filhas para morrer por você. E se eu não vou dar uma filha para morrer por você, e se eu não vou morrer por você, então eu não posso te acusar. O que eu posso e preciso e devo fazer é te ajudar. Então o que você pode fazer na sua célula, líder, membro, anfitrião, pastor, o que nós podemos fazer para as pessoas, querido, é fazer e responder a um chamado de Deus na nossa vida. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. A única coisa que nós precisamos fazer daqui para frente é ser bênção e dar crédito à pregação da cruz. Nós precisamos dar crédito à pregação da cruz. É a única pregação que vai te motivar e que vai te levar mais além. Podemos pregar sobre motivação, sobre centenas de assuntos, sobre evangelismo, sobre dezenas, centenas de assuntos. Como pastores, líderes, nós podemos ministrar. Mas a única ministração que vai fazer diferença na tua vida, e que você precisa dar crédito em todo o tempo dela, desde o momento que você se converteu, até o momento de você ir para a vida eterna, é a pregação da cruz. É a pregação de você saber
que há 2000 anos, há 2000 anos atrás, ele se reuniu numa casa com seus apóstolos, discípulos ali, e ali realmente ele declarou que aquela era a última vez que eles se reuniam aqui na terra, que eles ceiavam juntos ali, e a próxima vez seria no céu. E lá em Apocalipse ele volta a dizer, a todos aqueles que vencerem, a todos aqueles que continuarem dando crédito a essa pregação, a todos aqueles que vencerem, será dado o direito de receber o quê? A coroa da vitória, a coroa da glória, a coroa da glória. Então, irmãos, Jesus pode tudo na sua vida. Nunca coloque em dúvida o que Deus pode fazer na tua vida. Nunca coloque em dúvida o que Deus pode fazer na tua casa, na vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Nunca coloque em dúvida o que Deus pode fazer naquele diagnóstico médico que pode ter vindo sobre a tua vida. Nunca duvide disso. Pelo contrário, dê crédito à pregação. Dê crédito. Dê crédito. Não se desvie dessa palavra, querido. Não se aparte dessa palavra, querido. Não esqueça dessa palavra. Não ceda a propostas, querido. Não cedam a propostas. Não cedam a propostas do diabo, que pode vir com uma outra pregação. A Bíblia diz, se alguém vier com uma outra pregação, que não seja essa, considere anátema, considere maldição. Qualquer outra pregação que vier sobre a tua vida, qualquer outra palavra que vier sobre a tua vida, que não seja essa palavra, a Bíblia diz, considere maldição. Então cuidado com propostas do trabalho. Cuidado com propostas que podem vir de trabalho. Cuidado com propostas que podem te tirar da célula. Cuidado com propostas que podem te tirar o tempo da célula, da tua vida. Cuidado com propostas que podem tirar o tempo do culto da tua vida. Cuidado, querido, com propostas, que o diabo vai vir com outra proposta, com outro tipo de pregação. E você não pode dar crédito a essas pregações. Você precisa continuar dando crédito a uma única pregação, da cruz. Cuidado com outras pregações. Cuidado. Cuidado com o que você ouve com pessoas que estão no mundo. Cuidado com o que você ouve com pessoas que estão no trabalho. Cuidado com pessoas que você ouve quando você pega um trem, quando você pega um ônibus. Cuidado com pessoas que falam com você no teu ouvido. Cuidado com essas propostas. Todas essas propostas que não forem essa pregação do Evangelho da cruz, é anátema na tua vida. Vou dizer uma coisa para você, vai trazer maldição para a tua vida. Vai trazer maldição para a tua vida. Se vier alguma proposta para você, para te tirar o tempo da célula, para te tirar o tempo do culto, para te tirar o tempo da comunhão com Deus, vai se tornar maldição na tua vida. Pode acreditar no que eu estou te falando. Isso é profético. Isso é profético. Se você não der crédito a essa pregação e começar a dar atenção para outras coisas que vierem sobre a tua vida, cuidado, pode se tornar maldição. Paulo já dizia isso. Qualquer outra palavra que vier, considere anátema. É uma palavra maldita. É uma palavra maldita. E eu conheço muitas pessoas, que eu estou falando para você isso. Eu conheço muitas pessoas que um determinado tempo da vida estavam indo muito bem na igreja, muito bem na célula, deram crédito a outra pregação, a outras propostas que vieram, trouxe maldição para dentro de casa, trouxe maldição para a família, trouxe maldição para os filhos, e hoje paga um preço muito alto por isso. Cuidado. Nunca se esqueça, querido, de Isaías 53. Nunca se esqueçam de Isaías 53.
Quando vier algo sobre a tua vida, lembre-se da pregação de Isaías 53. Porque é a única coisa que pode verdadeiramente te curar, verdadeiramente levar suas dores, verdadeiramente apagar suas transgressões e iniquidades e trazer paz para a tua vida. Nunca se esqueçam disso. Pode se passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Eu não sei quando Jesus vai voltar, querida. Meu querido, eu não sei quando Jesus vai voltar. Você está voltando agora. De um período difícil que você passou. Olha para mim. Propostas virão. O diabo vai vir com pregações sobre o teu ouvido. Mas nunca se esqueça dessa palavra aqui. Que é a única palavra que pode trazer completamente restauração completa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. O mundo, querido, é perigoso. O mundo, presta atenção, querido. O mundo é perigoso. E o mundo tem pregado hoje na TV, o mundo tem pregado hoje através de novelas, o mundo tem pregado hoje através de filmes, o mundo tem pregado hoje através de pessoas que se aproximam de você, e o mundo tem pregado hoje através de músicas, o mundo tem pregado, e a Bíblia diz que o mundo já está no maligno. Então, querido, tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo, e tudo que é do mundo, querido, se torna o quê? Inimigo de Deus. Tudo que está no mundo se torna inimigo de meu, porque vem com uma outra pregação que não é essa. Vem com uma outra pregação que não é essa. Vem com outra pregação que não é essa. Então, precisamos tomar cuidado. Crédito é só para essa pregação de Isaías. Esse é o crédito. Amém? E para essa, e é por isso que nós pregamos isso hoje. Porque Jesus Cristo pediu para pregar isso hoje. Para que quando nós nos reuníssemos, Ele fala, se reúnem para fazer lembrança da minha obra na cruz. Todas as vezes que vocês se reunirem, se reúnem para fazer lembrança disso. Eu queria que você ficasse de pé agora.